E aí voltamos à parte 3 da aula, a terceira e última parte, e eu diria que é a mais importante. Né? Nós vamos falar dos pontos fortes e potenciais e também de estratégias de cuidado. É muito importante a gente enfatizar dificuldades para ter empatia e, e identificar, né, quando uma determinada queixa ou demanda, né, tem uma explicação na condição da pessoa, mas eu diria que mais essencial ainda do que isso é identificar e aproveitar os potenciais da pessoa, porque isso nos dá uma visão mais completa, menos enviesada do autismo, né? Que às vezes a gente só quer caracterizar pelas dificuldades, pelas faltas, e não é bem assim. Também tem muita coisa que dá para se aproveitar, conforme cada pessoa, cada realidade, né? Então é muito mais comum entre as pessoas com autismo a gente ter esses traços, por exemplo, atenção aos detalhes, né? Como a experiência sensorial de uma pessoa com autismo é bem diferente, pode ser bem diferente de uma pessoa típica, então ela vai notar sons, né? Como eu disse, sons, detalhes no ambiente, detalhes nos objetos, detalhes de modo geral, né? Você pode ir aí aplicando a diferentes situações que passariam despercebidas a uma pessoa típica. Portanto, isso pode ser útil em vários ambientes, principalmente na pesquisa. Pode ser aproveitado como uma característica que vai facilitar o desenvolvimento da pessoa com autismo na sua vida profissional. Também, outro traço que pode ser comum de se notar é a perseverança e a especialização, principalmente no que se refere ao hiperfoco. A pessoa com autismo vai ter algumas áreas de interesse, às vezes é um hiperfoco, às vezes é dois, três, quatro, às vezes muda com o tempo, né? Mas o fato é que quando ela tem esse interesse por uma determinada coisa, ela tende a perseverar mesmo diante de frustrações na descoberta de como fazer, de como entender. Então ele pode ser muito mais minucioso, metódico, disciplinado. Tudo isso pode ser aproveitado no ambiente da pesquisa e a pessoa pode se destacar nessa área, utilizando esse potencial, esse ponto forte, como algo a favor do seu desenvolvimento. Do ponto de vista social, uma pessoa com autismo, em geral, ela vai ter uma tendência a ser muito mais honesta, até porque ela tem mais dificuldade de mascarar, de fingir, né? Às vezes é até confundida com grosseira, porque diz o que acha de uma maneira que os outros podem entender não tão polida, mas essa dificuldade pode ser vista por outro lado, né? Que, na verdade, também as torna muito mais confiáveis, porque se você não quer saber a opinião de um autista sobre uma determinada coisa, é melhor não perguntar, porque ele vai ter muita dificuldade de fingir. Então, isso com certeza pode ser um ponto forte em diferentes contextos. E o entendimento da lealdade, da ética, né, pode ser também muito forte, porque a rigidez da pessoa com autismo, né, a rigidez pode fazer, por exemplo, eu tinha um colega meu aqui que depois veio a descobrir que tinha um diagnóstico de autismo, tinha a condição, né, era uma pessoa com autismo, a gente ia fazer uma reunião e aí sempre tem esse costume da gente fazer marca a reunião para 8 horas, mas vai esperando chegar o povo. Às vezes o próprio organizador não chega 8 horas, aí quando vai ver a reunião começa 8h30, 8h45. Tem uma frouxidão, né, em relação aos horários que é cultural. Isso incomodava demais o meu colega, porque para ele, se avisou que era 8 horas, ele até dizia brincando, assim, mas era com verdade no fundo, né? Assim, por mim, a gente fechava a porta 8 horas e pronto, chegou, chegou, quem não chegou só se tiver uma justificativa muito boa. Então, isso daí, esse senso de justiça, de tentar levar o pé da... às vezes até com certo excesso, né, levando ao pé da letra, com certa rigidez, mas no geral isso pode ser muito bom nas relações sociais, porque você vai poder contar com uma pessoa que vai ter dificuldade de passar a perna em você, né? É claro que eu estou falando isso em termos gerais, né? Cada pessoa é de um jeito, não vou romantizar também dizendo que elas são mais honestas
pessoas com autismo são necessariamente mais honestas que as outras, mas eu diria que essa dificuldade de fingir, de falsear, de dar um jeitinho, né, pode fazer com que elas sejam mais confiáveis, sim, em diversos contextos, né? A parte da criatividade, né, de ver as coisas, então os autistas podem encontrar soluções novas e originais, enxergando situações de forma diferente. Tem muito a ver com o que eu disse no slide, no primeiro slide depois do título da aula. Aqui a gente tem a Temple Grandin, que é uma pesquisadora lá dos Estados Unidos, que ela pesquisa cuidados com gado, né? Gado de corte. E ela sempre teve uma interação muito interessante com esses animais e percebeu os comportamentos, os padrões de comportamento do gado de uma maneira totalmente inovadora. Isso fez com que ela propusesse um modelo de condução do gado para o abate ou para o transporte, né? Muito mais humanizado, que reduz o estresse dos animais, reduz os acidentes, tudo isso porque ela observou coisas que eram absolutamente distantes do que uma pessoa neurotípica olharia. Tem um filme que eu vou recomendar no fim aqui da aula, que conta a história da Temple Grandin, é uma história muito importante, ela é uma personagem muito relevante na defesa dos direitos das pessoas com autismo, né? Tem vários livros, inclusive, sobre o tema, né, que ela mesma escreveu, faz palestras. Então, ela é um exemplo maravilhoso de como os traços, né, as características da pessoa com autismo pode ser uma vantagem enorme em determinados contextos, né, principalmente aí no contexto científico. Habilidades analíticas, né, tem facilidade de identificar padrões e compreender sistemas complexos, muitas vezes pensando fora da caixinha, digamos assim, né? Eu falei isso em relação à questão da diversidade sexual e de gênero, mas isso também é para tudo, né? É para tudo. Você vai conseguir perceber as coisas de uma maneira não convencional, você não é tão apegado aos padrões que para a maioria das pessoas, as pessoas se acostumam, né? Como as pessoas com autismo têm uma dificuldade maior de se acostumar com padrões implícitos, então elas podem questionar mais, podem ser mais independentes em relação a essas coisas e conseguir ter um desempenho melhor no que concerne a análise das situações. E uma coisa que pode surpreender muita gente, que é o tema desse slide que eu estou mostrando, é a parte da empatia e da compreensão emocional. Então, você vai ter, por exemplo, na minha profissão, eu sou psicólogo, mas você vai ter muitos psicólogos e psicólogas que são autistas. E aí vai totalmente no sentido oposto do estereótipo que é construído da pessoa com autismo, de que ela é uma pessoa fria emocionalmente, ou de que ela é incapaz de entender as emoções dos outros, né? Pelo contrário, ela pode entender muito bem, né? Inclusive com muito mais facilidade de filtrar aquilo que ela está escutando e não misturar com julgamentos, né? Então, não é porque eles têm uma dificuldade de intuitivamente perceber as dicas que a gente manda pela intuição ou pela expressão facial, não quer dizer que eles não possam desenvolver um entendimento analítico disso. Podem estudar manuais, podem estudar livros, e aí eles não vão entender intuitivamente muito fácil, mas vão entender analisando de outras maneiras, né? Então, pode ser excelentes profissionais na área da psicologia, né, fazendo aconselhamento ou apoio emocional. Então, quando você for fazer as atividades, você tem que ter alguns cuidados, né? Um deles é a questão da comunicação. Então, priorizar frases claras, né, frases bem objetivas, né, diretas, evitar ambiguidades, metáforas ou expressões não convencionais que a pessoa possa levar ao pé da letra. Eu me lembro que eu fiz uma vez uma atividade de poesia com um colega lá de Acaraú, não sei nem se ele está aqui fazendo o curso, é o Carlos. E tinha umas duas pessoas lá com autismo, e poesia tem muita, digamos, metáfora, né, comparações. E aí eu fazia atividades lá,
desconhecendo que essas pessoas tinham autismo, né? Que as perguntas já tinham metáforas, os comandos das atividades que eu mandava lá já tinham metáforas. Aí o estudante veio relatar para mim que não estava entendendo o comando. E aí eu só fui entender a dificuldade dele quando ele explicou que ele tinha autismo para mim. Aí eu disse, tá certo. Aí eu fui, comecei a pensar, vamos tentar transformar isso daqui numa coisa, quebrar a metáfora no passo a passo, de modo que a metáfora seja só o resultado final. Aí fiz toda uma reflexão. No final das contas, eu fazer essa adaptação para a pessoa, achei que foi divertido. Achei um pouco desafiante no começo, que era realmente uma tarefa que só envolvia coisa que as pessoas com autismo podem ter mais dificuldade, né? Falar sobre os próprios sentimentos, interagir com os colegas ali, falando desses sentimentos, usar metáforas, comparações, figuras de linguagem, ou seja, um pacote de coisas que uma pessoa com autismo pode ter dificuldade. Mas aí eu fui tentando quebrar isso, não sei se ficou satisfatório para a pessoa mesmo assim, mas só o fato de eu ter tentado foi muito divertido, foi muito bom. E eu penso que na aula de português, por exemplo, isso aí poderia ser um desafio para o professor, mas analisando direitinho, com calma, acho que você vai conseguindo encontrar estratégias, beleza? Então, você tem que, quando você estiver se comunicando, também tem que evitar essas nuances sutis, às vezes, da comunicação que a gente acha óbvio, né? De entender, como, por exemplo, sarcasmo, ironia, indireta. É muito difícil para a pessoa com autismo entender esse tipo de coisa, né? Principalmente se ela estiver cansada, estressada, vai ser mais difícil ainda. Até quem não tem essa condição também pode ter dificuldade com isso quando está estressado, né? Usar muitos recursos visuais para ajudar na explicação do que você está pedindo, imagens, esquemas, fluxogramas, pictogramas. Tudo isso pode ser um recurso importante para você colocar na sua aula e beneficia todo mundo, né? Todo mundo se beneficia, não só a pessoa com autismo. Questões sensoriais, né? Criar ambientes sensoriais amigáveis. Então, evitar luz muito forte, barulho muito forte, né? Por exemplo, eu tinha uma brincadeira que eu fazia muito com alunos que consistia em botar um papelzinho dentro do balão, ficar brincando com aquilo ali, e de repente alguém agarrava um balão e estourava. E esse som do balão estourando, com certeza, o que eu tive foi sorte, que nunca aconteceu de ter uma pessoa com autismo e hipersensibilidade auditiva em uma atividade dessa, mas eu poderia ter desregulado alguém, viu? Ter ocasionado a desregulação de alguém na atividade dessa. Não faço mais também. Então, tudo isso aí você tem que tomar cuidado, né? Quer dizer, conforme a pessoa, uma das coisas que você, quando vai fazer o PIAC, por exemplo, é se informar se a pessoa tem algum tipo de hipersensibilidade para você já informar os professores e eles evitarem tarefas que, que agridam essa pessoa, né? Então, cheiros, texturas, tudo isso aí pode ser coisas que a pessoa... A gente, às vezes, às vezes tem dificuldade de entender, mas é porque são usados em exemplos ruins, né? Mas eu gosto de... Por exemplo, por que uma pessoa com autismo ela pode ter sensibilidade ao toque? E quando eu estava estudando, eu percebi que, no geral, não é qualquer toque, é principalmente o toque leve. Mas a gente pode fazer, por exemplo, uma comparação de que o que o artista sente quando recebe um toque leve é como se fosse cócegas, só que às vezes mais forte. Então, esse toque leve, que a cócega também é assim, é um toque leve, ele é incômodo. Se alguém chega e cutuca sua barriga do nada, ou o solado do seu pé, você se assusta, não é agradável. Né? Se alguém lhe abraça fazendo cócega em você, você fica achando graça, pode até ser, mas você fica, às vezes, digamos assim, desesperado com aquilo ali. Né? Um som, você imagine, eu, por exemplo, eu tenho pessoas que estalam os dedos, para mim é insuportável aquele som, eu detesto. Ou então a pessoa quando está com a mão suja de areia, que faz assim, olha, fica esfregando a pele com areia seca, esse som da areia rangendo na pele, eu me arrepio todo. Então é esse tipo de coisa, só que as pessoas com autismo tendem a ter isso em mais situações que a gente não imagina. Então, se você identificar que a pessoa tem alguma sensibilidade, algum tipo de estímulo desse, é importante que você crie ambientes que respeitem essa sensibilidade da pessoa, não a agridam, né? Apoiar a pessoa no jeito dela, né? Se ela está desregulada, ao invés de julgá-la
ou de minimizar as crises, né, ou frustrações. Às vezes pode ser que ela se estresse com coisas que para você seriam banais, mas você não está na pele dela. Então, validar essa reação dela, né, como algo aceitável, não tem problema, faz parte, importante demais, né? Respeitar o ritmo de cada pessoa, permitir tempo, pode ser que ela precise de tempo maior do que os outros, né? Ela vai lá, ela consegue até fazer uma apresentação de seminário, mas se ela não aguenta, por exemplo, fazer mais outra no mesmo dia, com paciência, vamos adaptar para não sobrecarregar a pessoa, né? A gente tem que ir entendendo como é que é ela. Tem autista que não está nem aí, faz a apresentação de seminário numa boa, tem outros que é um sofrimento. Então, cada um é de um jeito. Se um tem uma determinada dificuldade nessa área, você precisa ir devagar, respeitando o tempo dela. Ela pode sair da aula de vez em quando para tentar se centrar, para tentar se acalmar. E tudo bem. Né? É importante que os professores sejam orientados sobre isso. Não forçar interações, não comparar com os outros. Isso é o básico do básico, né? Então, eu queria indicar além dos livros que eu falei lá no começo, na parte 1, eu queria indicar isso aqui os dois têm filmes. Esse aqui é um filme sobre a vida da Temple Grandin, muito bom, nossa, chorei muito assistindo esse filme, muito bom de assistir. E esse aqui é um livro escrito, né, O que me faz pular, Naoki Higashida, é japonês. Ele é um autista não verbal e o professor dele lá inventou uma forma dele escrever que respeita as particularidades dele, e usando esse instrumento lá, ele conseguiu fazer um livro que conta o ponto de vista de um autista não verbal, e tem um filme baseado nesse livro. Então é muito bom, é uma experiência maravilhosa assistir esse filme, recomendo demais, tá certo? Então é isso, como eu disse, uma apresentação bem sucinta, tá certo? Muito obrigado, tá? Espero que tenha trazido alguma informação relevante para vocês. Até a próxima aula.